Olá, mundo! Alguma vez você já acordou e descobriu que ainda estava sonhando? Imagina um sonho dentro de um sonho dentro de outro sonho. E cada vez que você acorda, você está no sonho anterior. E aí você vai acordando e retornando para o sonho anterior até que uma hora você volta para a vida real. No estudo de algoritmos, uma função pode chamar a si mesma várias vezes e a cada vez que ela se chama, ela vai resolvendo problemas menores, até ela chegar na solução de um problema e ir retornando para poder devolver um resultado. Esse tipo de função é chamada de função recursiva. Neste vídeo, vamos revisar o conceito de funções, aprender o que é recursão, ver exemplos de funções recursivas e vamos aprender tudo isso bit por bit. Antes de entender o que é uma função recursiva, precisamos relembrar o que é uma função. Você provavelmente já ouviu falar sobre função em algum contexto matemático. Função afim, função quadrática, função exponencial. Seja qual for a função que estamos tratando, todas elas atuam da mesma forma. Recebem um valor de entrada e devolvem um valor de saída. Vamos pensar na função f de x igual a x ao quadrado. Mas além de ela ser uma função quadrática, com um gráfico em forma de parábola, vamos pensar na operação, função que ela exerce. Se aplicarmos ela no número 2, ou seja, f de 2, obtemos como resultado 2 ao quadrado, que é 4. Veja que o objetivo dessa função é elevar um número ao quadrado. Então, ao entrarmos com um valor nessa função, recebemos o retorno da saída esperada. Na computação, as funções seguem a mesma lógica. Uma função é um bloco de código que recebe um valor de entrada, processa esse valor e retorna uma saída. Como uma função tem um nome associado, ela pode ser chamada dentro de programas maiores. Assim, o seu código vai ficar muito mais organizado e modular. Em diversas linguagens de programação, existem bibliotecas de funções que a gente pode chamar dentro dos nossos programas. Dessa forma, a gente pode usar funções já prontas para resolver os nossos problemas. Por exemplo, na linguagem C, quando queremos ler ou imprimir algum valor na tela, podemos usar as funções scanf e printf para fazer essa tarefa. Essas funções estão presentes na biblioteca stdio.h, que seria a biblioteca de entrada e saída padrão do sistema. Ou então, podemos nós mesmos criar uma função chamada soma-valores, que recebe dois inteiros como entrada para serem somados e retorna a saída esperada, que é o resultado dessa soma. E no nosso programa principal, caso desejemos obter a soma de dois valores, podemos chamar essa função que criamos. Se queremos calcular o quadrado de um número, podemos criar uma função que faz essa tarefa e chamar ela. Ou seja, ao longo de todo o programa, estamos chamando funções o tempo todo. Mas se por acaso você já pensou o que aconteceria se uma função chamasse a ela mesma? Por mais estranho que pareça, isso é possível. Na computação, esse é o princípio da recursão. Uma função que chama a si mesma recebe o nome de função recursiva. Vamos partir para os exemplos para entender melhor como e onde se usa a recursão. Um exemplo clássico de função recursiva é o fatorial. O fatorial é uma operação matemática que representamos com o símbolo de exclamação e calculamos através da multiplicação do número em questão por todos os seus antecessores. Por exemplo, 5 fatorial podemos escrever como 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Veja que aqui o 5 está fazendo o papel do n, que é o número que queremos calcular o fatorial. Então, o fatorial de 5 vai ser esse número vezes todos os seus antecessores. 5 menos 1, 4. 5 menos 2, 3. E assim por diante até chegar no 1. Vamos tentar pensar uma maneira de escrever essa função fatorial em função dela mesma, ou seja, o fatorial usando o fatorial. Note que aqui neste exemplo podemos agrupar, associar as multiplicações de um jeito especial. Veja que essa multiplicação, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, é a mesma coisa que 4 fatorial. Este mesmo 5 fatorial podemos escrever como 5 vezes o 4 fatorial. Isso vale para qualquer número que a gente queira aplicar o fatorial. Esse mesmo 4 fatorial a gente também pode quebrar em 4 vezes o fatorial de 3. Então, ele também é 4 vezes 3 fatorial. Logo, o fatorial de um número pode ser escrito como esse número vezes o fatorial do seu antecessor. Então, n-1 fatorial. Pensando assim, fica mais fácil enxergar a recursão. Veja que temos a função fatorial, que usa a própria função fatorial para se resolver.
Então vamos lá escrever a função recursiva do fatorial em pseudocódigo. Para quem não sabe, pseudocódigo é só uma forma de escrever o algoritmo sem ter que usar uma linguagem de programação específica. Então a gente vai usar palavras da língua portuguesa normal, apenas para entender a ideia. Depois a gente implementa em C. Então vamos lá. Vamos chamar a função de fatorial e essa função ela vai receber um número n e ela vai calcular o fatorial desse número n. Como vimos anteriormente, o fatorial de um número pode ser escrito como esse número vezes o fatorial do seu antecessor. Então essa função vai retornar o quê? Essa função nos vai retornar o nosso número n vezes quem? O fatorial do anterior. Então, fatorial de n menos 1. Veja que temos uma recursão. A função fatorial usa a si mesma para dar o resultado que queremos. Então aqui podemos observar a primeira propriedade importante da recursão. A chamada recursiva deve ter uma entrada, uma instância menor do problema original. Perceba que aqui estamos chamando o fatorial do anterior, ou seja, um número menor. Caso contrário, se chamamos a função com a mesma entrada n, a gente entraria num loop infinito, porque o fatorial de n vai chamar o fatorial de n, 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 e nunca nada vai se resolver. Mas note que mesmo assim temos um problema. Fazendo o teste com o número 5, veja que o fatorial de 5 chamaria fatorial de 4, e o fatorial de 4 faria chamado do fatorial de 3, que faria chamado do fatorial de 2, que faria chamado do fatorial de 1, o de 1 chamaria o de 0, o de 0 chamaria o de menos 1. Estamos empilhando nossas chamadas recursivas, mas elas nunca acabam. Vamos chegar em valores negativos que não fazem nem sentido para a operação que estamos tratando, que é o fatorial. É aí que entra a segunda propriedade importante das funções recursivas. Em algum momento, as chamadas recursivas devem atingir um ou mais casos base. Caso base é o critério de parada da função. É o caso base que devolve a solução trivial e então ele manda retornar para a função que o chamou. Nesta função do fatorial, o nosso caso base é o fatorial de 0, que vale 1. É lá que temos que parar, a gente não tem que chegar em valores negativos. Logo, devemos impor essa condição no nosso programa. Neste caso, escrevemos que se o número n for igual a 0, então devemos retornar o número 1. Dessa forma, uma vez que chegamos no caso base, todas as chamadas recursivas vão começar a desempilhar e vão voltar para quem chamou no início. Então, quando chamarmos a função fatorial de 0, ela vai retornar 1. E assim, a função anterior vai fazer 1 vezes 1, que é 1. E ela vai retornar para o anterior, que vai fazer 2 vezes 1, que é 2, que vai retornar para o anterior, que vai fazer 3 vezes 2, que vai ser 6 e vai retornar para o anterior. Assim, até chegar na função original que chamou todo mundo. Com o pseudocódigo feito, fica fácil implementar esse algoritmo de fatorial recursivo em qualquer linguagem de programação. Neste caso, eu vou estar mostrando para vocês como ficaria a função implementada na linguagem C, para vocês verem que é praticamente a mesma coisa que o pseudocódigo que escrevemos. Aqui temos um programa escrito em C, com a função fatorial recursiva implementada, junto a um programinha principal para a gente poder testar. Então aqui podemos ver que a função chamada fatorial vai retornar um inteiro, então int fatorial quer dizer que ela retorna um inteiro, e ela também recebe um inteiro n como entrada, e vai ser o fatorial de n que ela vai calcular. E aqui é basicamente o pseudocódigo. Se n for igual a 0, ou seja, é o nosso caso base, ela vai retornar 1, porque fatorial de 0 é 1. E uma vez que ela retorna 1, ela sai da função, ela não executa o próximo passo, ela retornou e pronto. Caso contrário, ela vai retornar n vezes o fatorial de n menos 1. Essa função principal é bem básica. O que ela faz, ela imprime na tela para a gente digitar o número que a gente deseja calcular o fatorial. Logo, ela lê esse número e aqui ela faz só uma verificação para analisar se esse número é válido ou não. Porque se o usuário digitar um número que for menor que 0, não existe fatorial de número negativo. Então, o programa deve encerrar número inválido e ele retorna 1, ou seja, uma mensagem, por exemplo, de erro. Caso contrário, se o número for maior ou igual a 0, ela vai chamar a função fatorial. Então, fatorial, que é uma variável que a gente declarou como sendo um inteiro, vai receber o resultado da operação fatorial. E depois, no final, a gente imprime na tela esse resultado. Então, vamos testar. Vamos compilar o programa para testar ele. Então, GCC, que é o compilador de C. Nossa saída, então, -O, vai ser fatorial. E o nome do arquivo do programa que escrevemos. Neste caso, fatorial recursivo.c. Então, compilamos. Agora, para rodarmos o programa, a gente escreve ponto barra e o nome do executável, então fatorial. E agora ele pergunta, digite o número que deseja calcular o fatorial. Se a gente entrar com o número 5, a gente vai receber a resposta certa, que é o fatorial desse número é 120.
a gente pode testar com outras entradas. Então, por exemplo, se eu entro com um fatorial de 0, que seria o caso base, a gente recebe a resposta certa, que o fatorial deste número é 1. Se eu entrar com um número negativo, então, por exemplo, menos 4, vai dizer que o número é inválido e o programa é encerrado. Em resumo, recursão é um processo onde uma função chama a si mesma repetidamente com uma instância menor do problema para assim chegar no caso base e poder retornar. A recursão geralmente aparece em vários algoritmos que usam a técnica de divisão e conquista para serem resolvidos, visto que a proposta das funções recursivas é pegar um problema e ir dividindo ele em subproblemas menores até chegar no menor deles, que é o caso base, que geralmente é a solução trivial. Não se esqueça de seguir o Bit4Bit nas redes sociais. Se você gostou do vídeo, curte, comente e compartilhe. E adeus, mundo! Se inscreve no canal!